A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e diante, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então, já naquela época, a Bíblia já nos mostra que ia aparecer escarnecedores, perguntando: cadê a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo? Cadê Jesus que até agora não veio? Porque Jesus fez uma promessa. No livro de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Então Jesus fez uma promessa, que Ele vai voltar. Então cadê a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Que ainda não aconteceu. Cadê o arrebatamento da igreja? Cadê a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, nesses últimos tempos, nesses dias, aparecerão escarnecedores dizendo: cadê a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Cadê a promessa que ainda não se cumpriu? Mas desde aquela época, Jesus também falou para os seus discípulos. Quando os discípulos chegaram e disseram: mestre, que sinais nos mostra da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos também já queriam saber quando é que Jesus ia voltar. E Jesus chamou em particular, dizendo: acatelai vós, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei rumores de guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Quando você vê esses sinais acontecendo, é porque está próximo a minha vinda. Quais os sinais que estão acontecendo? Guerras, rumores de guerras, fome, peste, doenças, pragas. Tudo está acontecendo. Tsunami, terremotos. Então está acontecendo, é os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguém pode perguntar: todos os sinais que estão aí se cumprindo, e cadê Jesus que ainda não veio? Mas nós vemos que nós estamos no princípio das dores. No princípio das dores, Jesus diz: tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores. É os sinais que nos mostram que Jesus vem buscar a sua igreja. É um despertamento. Mas muitas pessoas perguntando: onde está a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer, em primeiro lugar, Jesus nos alertou dizendo: assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus trouxe uma comparação no tempo de Noé para a sua vinda. Por quê? Porque no tempo de Noé o povo comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas estão despercebidas a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos tempos. Por quê? Porque Jesus disse que nos últimos tempos haveria falso Cristo e falsos profetas. Enganarão a muitos. Muitas pessoas sendo enganadas porque os falsos profetas aparecendo e marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com muitas datas que já foi marcada, e muitas pessoas sendo enganadas, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, naquela hora que foi marcado. Mas a Bíblia é bem clara, Mateus capítulo 24, versículo 36, que o dia e a hora ninguém sabe. Então, a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia e a hora ninguém sabe. As pessoas que estão marcando data, então as pessoas que seguem essas pessoas, data marcada,
é por falta de conhecimento. Mas mesmo assim, Jesus nos alertou que muitos seriam enganados. Então muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos tempos, mas não é de agora, desde lá atrás muitas pessoas já foram enganadas. Já foi marcado data, 1914, a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, foram enganados por essa data, desse dia. Também no ano 2000, a respeito do fim do mundo, no ano 2012, 2013, a respeito do fim do mundo, o calendário Maia e Nostradamus marcaram data para o fim do mundo, e continua a data sendo marcada e muitas pessoas sendo enganadas. Mas nós vemos que as pessoas que não têm o conhecimento, quando vê umas profecias dessa, e fica perturbado. Por quê? Porque não busca o conhecimento da palavra de Deus. No ano passado, 2020, apareceu um aí profetizando que Jesus vinha no dia 8 de abril, que Jesus vinha arrebatar a sua igreja. 8 de abril passou e não aconteceu nada. Falso profeta. Mas continua sendo marcado data, e nesses últimos dias, aí o que está acontecendo? As pessoas falando a respeito da Bíblia, mas é engano, e muitas pessoas sendo enganadas. Mas quando é que Jesus vai voltar? Se os sinais já está tudo aí se cumprindo, quando é que Jesus vai voltar? A Bíblia nos mostra quando é que Jesus vai voltar? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que Jesus falou a respeito da sua vinda? Jesus disse, assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, no tempo de Noé, o povo comia, bebia, casava e se dava casamento, e não perceberam. Aí está a questão. A pessoa que está casando, comendo e dando esse casamento, ele está despercebido a respeito da volta de Cristo. Então a Bíblia diz, não perceberam. Aí que está a razão. Por quê? Porque Jesus diz assim, olha, vigiai, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que há de vir o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não marcou data, nem dia e nem hora para que ninguém soubesse, mas Jesus disse, vigiais. Agora, quando é que Jesus vai voltar? Jesus deixou data para marcar para que ninguém soubesse, mas Jesus deixou um versículo que é um despertamento para mim e para você. Está escrito no livro de Mateus capítulo 24, versículo 44, diz assim, por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Esta foi a resposta que Jesus disse. Você está preparado? Porque também o Filho do Homem virá a hora que não pensei. Vamos analisar esse texto que Jesus falou, a hora que ninguém pensou. Então veja só, trazendo nesse momento, pessoa que brinca com o carnaval, a festa do carnaval, milhões de pessoas seguindo o galo da madrugada. Então nesse momento, quem que está pensando em Jesus? Eu acho 0%, eu acho quase ninguém está pensando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo num momento desse. Então o que é que acontece? Jesus disse que ele vem a hora que ninguém pensais. Então é o momento que as pessoas estão despercebidas. Qual é a hora que a pessoa pensa que Jesus vem? Quando acontece algo espantoso. Exemplo, aquelas 2 torres gêmeas que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então foi um despertamento, é o sinal da volta de Cristo? É, os sinais da volta de Cristo. Mas nós sabemos que o fato aconteceu e passou. E muitas pessoas naquele exato momento disseram assim, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, desperta que Jesus vem, e agora está despercebido. Outros fatos que aconteceu, o tsunami que atingiu vários países, então muitas pessoas dizendo assim, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, depois que o tempo passou, hoje está despercebido. Outro fato agora que nós vemos, essa coronavírus, que atingiu o mundo todo mundo está passando pela mesma situação. Então pode dizer assim, Jesus vem agora, e depois pode ser que isso passe
e fica despercebido. Mas o que Jesus nos alertou sobre isso? Duas coisas eu vejo aqui na palavra de Deus. Primeira coisa, vigiai, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então nós cremos que Jesus vai vir a qualquer momento. Então essa vigilância não quer dizer que ele vai demorar a vir, ou daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, 20 anos, ninguém sabe. Quando fala sobre vigilância, você tem que vigiar a todo momento. Assim um exemplo, o ladrão chegasse na sua casa e dissesse assim: daqui a 30 anos eu vou roubar a sua casa. Então, daqui a 30 anos, para que vigiar hoje? Se ele só vem daqui a 30 anos, então não tem como precisar vigiar. Mas quando tivesse próximo, aí você dizia: ele falou que viria daqui a 30 anos e está próximo, então é tempo de vigilância. Assim foi o que Jesus falou: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Duas coisas, Jesus disse: vós estáis despercebidos, portanto vigia, porque vós estáis despercebidos. Ele vem a hora que não pensei. Então muitas pessoas estão despercebidas, pensando que Jesus não vai vir, mas é um despertamento da palavra de Deus, que Jesus pode vir a qualquer momento. Isso que nós cremos, que Jesus ele pode vir. O toque da trombeta vai acontecer. Então o que Jesus disse, por isso estáis vós preparados? Também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então o que é que Jesus disse? Que devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra, prática de palavra. Nesses últimos tempos, então devemos vigiar, porque Jesus, ele vem. O cristão tem que estar todo dia dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Jesus vem a qualquer momento. Então essa palavra que Jesus nos alerta dizendo, uma é por causa dos sinais. Os sinais estão se cumprindo. A segunda é que nos últimos tempos as pessoas estão despercebidas. E a terceira, vigiai, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então Jesus está próximo a voltar, porque os sinais estão aí. Quais os sinais? Falsos cristos, falsos profetas, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, o pecado se multiplicando, o amor de muitos se esfriando, apostasia, pessoas se abandonando a verdadeira fé, se apostatando e entrando no lugar do engano, da mentira. Então nós vemos que tudo isso está acontecendo. É o despertamento para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo disse assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então devemos vigiar, estar firme e cuide para que não caia. Porque muitas pessoas estão caindo. Muitas pessoas estão abandonando a fé. É a hora de despertamento. Jesus vai voltar. Jesus diz na sua palavra: desperta tu que dorme. É um despertamento que Jesus ele vai voltar. Nós vemos o que está acontecendo hoje. Nem pensamento imaginar que eu ia alcançar esse período. Exemplo, essa pandemia. Quem imaginaria que a gente ia viver, alcançar essa situação da pandemia, a Corona-19, coronavírus. Mas nós vemos que é cumprimento da palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem que acontecer. Jesus disse: vós não alarmei, porque é necessário que tudo isso aconteça.
Então é necessário que tudo isso aconteça. Mas é um despertamento.